Boa. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, pela dedicação do tempo para acompanhar aqui o nosso call de resultados do quarto TRI e fechando o ano de 2024. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Eduardo Baroni, diretor-presidente do TC Investimentos, e eu tenho comigo também aqui o Danilo Emerick, nosso diretor financeiro. A gente vai passar rapidamente aqui pelos principais highlights do resultado e depois abrir para perguntas e respostas, tá? Eu tô meio travado aqui porque eu tomei bronca do time audiovisual, que eu fico dançando de um lado para o outro e aí eu saio do enquadro, tá? Então eu peço desculpas assim, mas eu vou tentar ficar parado, tá, time? Então vamos lá. 2024, eu acho que 2024 foi marcado principalmente aqui no TC por um ano de superação, né? Eu acho que nós vencemos vários desafios internos e obviamente, a gente, além dos desafios internos, a gente teve esse ambiente macro aí que todo mundo acompanha de perto, bastante desafiador, tá? A gente continuou fazendo mais do mesmo. Então, o TC, desde 2023, ele vem num processo de reestruturação e eu poderia dizer que em 2024 a gente avançou bastante nessa agenda e está quase concluído nesse processo, tá? Então, a gente readequou toda a estratégia, tá, da empresa, nós focados, obviamente, em eficiência, corte de custos e a gente passou a focar no core da empresa, tá? Então a gente iniciou um processo de desinvestimento de todos os ativos que não são core para a estratégia adotada pela empresa, tá? E a gente conseguiu manter nesse período um engajamento único ainda na nossa comunidade, né? Que eu acho que continua sendo o nosso principal ativo. Então eu diria que tanto a nossa comunidade, a nossa rede social, como o nosso canal no YouTube, ele atingiu recordes históricos durante o ano e a gente está bastante animado com o que está por vir, tá? 2025 é o ano que a gente fala assim, é um marco histórico, porque de fato nós assumimos a chave da nossa corretora, a gente tem um trabalho enorme agora durante o ano para conseguir fazer algo que o mercado ainda não viu, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente acompanha muito o que está acontecendo no mundo de investimentos de pessoa física, mundo afora, e a gente quer trazer o que há de melhor aqui para melhorar a experiência do usuário aqui no mercado local. Aqui é apenas um timeline, assim, um histórico de como foi o processo de aprovação no Banco Central. No último report a gente tinha recebido só o ok do Banco Central. Esse processo de transferência de fato, ele precisa sim respeitar uns ritos processuais e ele foi concluído no finalzinho de 2024, com a nossa corretora de câmbio operando dentro já da nossa corretora, tá? Então eu diria que a corretora de câmbio que está embaixo aqui do Fabiano, do time do Fabiano, ela já começa 2025 voando, tá? Então a gente tá assim, bastante atento a isso, bastante animado com o que está por vir. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é pegar a maior rede de traders do Brasil, tá? Então aqui tem alguns números, mas eu acho que quem acompanha sabe do engajamento, sabe do como nós temos assim uma legião de fãs dentro do nosso aplicativo, é pegar esses usuários e transformar esses usuários em clientes da nossa corretora numa experiência única e integrada, tá? O TC, ele continua formando traders e a gente acredita muito nisso, principalmente para essa nova geração de investidor, que o quê? Que eles aprendem copiando os outros, né? Eu acho que é assim que a gente forma os traders dentro do TC. Então eles olham os melhores traders vão se tornando contribuidores e influenciadores dentro da comunidade e outra legião assim de novos investidores vão aprendendo e acabam contribuindo bastante com a nossa comunidade. TC News é hoje certamente, né, é o principal canal de informações financeiras do YouTube aqui para o mercado brasileiro. A gente tem um alcance muito forte, são quase 350 mil assinantes e a gente tem usuários únicos por dia. A nossa audiência atinge picos de usuários únicos de quase 12 mil
assinantes por dia. É um número bastante expressivo. A gente fechou uma parceria muito bacana com a CNN, então a gente faz o fechamento de mercado todos os dias na CNN Brasil, e eu acho que isso mostra um pouquinho do potencial e do alcance desse canal, tá? A nossa intenção também é trazer essa audiência para dentro de comunidade e para dentro da nossa corretora. Tudo isso com uma experiência bastante integrada e única aí no mercado. Então, para resumir, antes de passar a bola aqui para o Danilo, qual que foi o nosso foco em 2024 e o que nos espera em 2025, tá? Então, tivemos a conquista importante, bastante esperada, que foi a aprovação da nossa corretora. Continuamos o quê? Consolidando e expandindo a nossa base de usuários. Os engajamentos estão cada vez melhores, a TC News continua voando, como eu falei. Foco, assinamos o MOU no final do ano passado de venda de 49,9% da Economática para a REAG. A gente continua com a intenção de vender todos os ativos non-core. Para focar o quê? Focar na nossa corretora. É focar nessa experiência integrada de rede social, canal de YouTube, dentro da nossa corretora, que deve entrar no ar aí durante o primeiro semestre. Tá? É isso, então eu passo a bola para o Danilo, ele vai passar pelos principais números. Boa, obrigado Baroni. Vou falar um pouquinho mais de números aqui com vocês. Vamos lá, falando primeiramente aqui sobre número de colaboradores, né? Acho que ao longo dessa nossa jornada 22, 23 e 24, né, a gente sempre teve um foco bem interessante em eficiência, vendo onde que a gente tinha as melhores oportunidades. Então a gente segue aí nesse rito de ter essa eficiência cada vez mais com um olhar mais crítico, tá? Então a gente continua ali com esse foco. Hoje a gente está no número de 181 colaboradores e numa receita média bem mantida ali sobre quantidade de receita e número de pessoas, tá? Passando um pouquinho sobre o número de usuários, o Baroni comentou bem, né? Acho que a nossa comunidade segue bem pujante, então a gente tem até um acréscimo ali no último TRI de quantidade de usuários que estão acessando a gente, estão engajando com a nossa comunidade, então ela segue sendo essa comunidade que ela sempre foi pujante e a maior comunidade da América Latina, né? Falando um pouquinho de despesas operacionais, né? Acho que no último TRI a gente teve algumas despesas não recorrentes importantes. Nesse último TRI a gente voltou, vamos falar assim, à nossa normalidade, mas sempre com esse viés de reduzir cada vez mais todos os nossos custos de uma forma geral, tá? Receita operacional, nesse último TRI a gente teve uma receita líquida de aproximadamente 9 milhões e a gente vê uma consolidação muito forte sempre do nosso B2B aqui, representando uma fatia importante dentro do TC, algo que a gente também vê com bastante importância nos nossos números, tá? Partindo um pouco para a estrutura de caixa, né? Acho que no último TRI a gente teve uma queima efetiva de aproximadamente 7 milhões de reais. A gente finalizou, conforme o Baroni comentou, o processo de aquisição da Edbran, então a gente finalizou o caixa com aproximadamente 34 milhões e, obviamente, com esse MOU assinado da venda da Economática, a gente projeta um caixa aí superior a 60 milhões de reais, então o que nos dá uma tranquilidade para a gente ter o foco, né, no trabalho, no foco dessa implementação da corretora que a gente sempre vem comentando aqui, tá? Falar um pouquinho de lucro bruto, acho que a gente mantém e fica dentro de uma média, né, com lucro bruto de aproximadamente 2,4, tá? Com uma margem bruta um pouco superior do que a gente teve no último TRI, tá? Indo para a parte de EBITDA, da mesma forma, acho que a gente teve uma pequena queda, mas acho que ficamos dentro da média do ano como um todo, acreditando bastante e fortalecendo para o ano que está por vir aí, que é o ano de 25, com o início da corretora. Por fim, né, falando aqui um pouquinho de resultado líquido, de uma forma geral também a gente mantém os números bem em linha, né, de aproximadamente 4,5, tá? Então, se a gente for olhar na média do ano, a gente ficou um pouquinho abaixo da média, então acho que consolidando o que a gente tem prezado aqui com bastante cuidado por eficiência e olhando com bastante carinho para o nosso foco, que é o lançamento efetivo da corretora, tá? Abrindo aqui para perguntas e respostas,
A gente, a gente tem uma pergunta do Leonardo, que ele é investidor, perguntando sobre a perspectiva da integração entre corretor e comunidade, como que a gente vê essa dinâmica no futuro. Tá? Acho que o Baroni comentou bem no começo. A gente acredita bastante e a gente vê que o nosso grande diferencial é a nossa comunidade, são os nossos canais, seja a sala de trading, seja mesmo a TC News. Então, o trabalho que a gente vai fazer e o que a gente já tem feito para o lançamento, que a gente está nos finalmente aqui, vamos falar assim, da efetivação operacional da corretora, é exatamente esse link para ter uma experiência única do usuário dentro, e esse link dentro da corretora de uma forma geral. Tá? Não sei, Baroni, se você quiser também complementar. Eu não sei, acho que entrou uma outra... Alô? Oi. Não, eu vou contar... Você me dá a oportunidade de falar, eu vou falar um pouco mais, vai. Posso me mexer um pouco mais agora ou ainda não? Eu tenho que ficar ainda que nem um robozinho, então boa. Vamos lá, eu acho que assim, o mercado financeiro, ele é um ser em evolução, tá? Eu acho que nós passamos ali lá atrás pelo investimento onde era aquela arquitetura fechada, ou seja, onde você só podia comprar produtos do seu próprio banco. Aí você passou por uma nova fase com essa democratização do investimento, onde as pessoas podiam acessar outros produtos de outros locais na sua própria instituição, e eu acho que isso daí fez com que o investimento ele pudesse ser feito inclusive por quantias menores, né? Antes os investimentos mais sofisticados eram só as pessoas que tinham mais recursos, né? Então, enfim, eu acho que a gente passou por isso nos últimos 20 anos, eu poderia dizer, 20 e poucos anos, e eu acredito que agora, quando a gente olha para fora, o que está acontecendo com os principais peers, Robinhood, você pega a Dub, pega uma plataforma lá fora que se chama eToro, né? Então você vê para onde o mercado está indo. Então o mercado tem explorado novas fronteiras. E é muito bacana essa exploração de novas fronteiras porque ela tem uma identidade enorme com o que a gente tem aqui. Hoje, de novo, a gente tem uma comunidade muito bacana que ela aprende observando os outros. E, poxa, assim, é a maneira mais simples de aprender, né? Se a gente lembrar assim... As crianças, elas aprendem observando, né? Então, a gente acha que é a forma mais democrática de você se educar, né? Então, é observando os melhores e aí você, eventualmente, fazendo o que os melhores estão comentando dentro da comunidade, isso numa primeira etapa. Numa segunda etapa, copiando o que ele faz dentro hoje dentro do arcabouço regulatório existente, que é você ver o que faz um influenciador bacana, um contribuidor bacana, e você faz o mesmo. Então ele compra o índice, você compra o índice, né? Ele compra uma ação, você vai e compra a mesma ação. Então é na cópia que você aprende mais rápido. A gente acha que essa aceleração e esse aprendizado, ele é exponencial e vai fazer com que as pessoas comecem a ganhar conforto dentro da comunidade, fazendo os investimentos quase que dentro da comunidade, né? Então a integração, quando a gente fala da integração com a corretora, é que a gente faça, assim, algo onde o investidor tenha facilidades para investir e não que abram aquelas boletas na frente dele que ele toma até um susto e fala, poxa, o que vai acontecer agora, né? Então a gente quer simplificar a jornada para o educacional ser mais rápido, para as pessoas começarem a ganhar confiança em investir, para as pessoas seguirem a priori os principais investidores da comunidade, e você vai ter ele lá, é uma seleção quase que natural, os melhores vão prevalecer, as pessoas vão copiando os melhores, vão se tornando melhores, passam a ser os melhores e outros vão seguir. Então a gente acredita num efeito exponencial muito legal para fazer o que o TC sempre se propôs, que é ser uma plataforma de educação financeira, é uma plataforma que vai facilitar o investimento para todo tipo de investidor, tá? Então eu acho que é isso que a gente vislumbra no futuro. E eu acredito que a gente vai ter novidades em breve, assim. Eu diria que nas próximas semanas, meses, a gente tem novidades, a gente já consegue dar um spoiler do que a gente está construindo. Tem mais uma pergunta do Paulo, questionando se já estamos operando via nossa corretora de câmbio. Sim, tá, Paulo? A gente já está operando.
igual o Baroni comentou, né, o time do Fabiano já está todo aqui montado, né, e operando efetivamente qualquer operação, estrutura. Eu acho que vale a pena o papo, fica aqui o convite para todo mundo que tem uma operação de câmbio. A gente tem um time super bem preparado aqui, com bastante experiência, para poder atender da melhor forma, tá? Seja câmbio turismo, seja câmbio comercial, papel moeda, a gente está aqui super à disposição, tá? Acredito que acabaram as perguntas. Novamente, um obrigado aí pelo tempo, atenção e um ótimo dia para todos. Obrigado.